Então, conforme é orientado, que o exame seja aplicado 72 horas após a divulgação das notas. Então, a divulgação ocorreu há pouco, a divulgação final. Eu vou, na sequência, fazer a divulgação no portal, né, do aluno. E então, eu tenho. Então, em 72 horas, a gente vai fazer o exame. E vai ser, então, a partir de segunda-feira. Eu posso fazer a partir de domingo às 17, às 19 também. Tá? E ele vai começar lá, posso fazer domingo às 19, e ele vai até quinta-feira. Tá? Ele vai até quinta-feira, então ele começa 20, 21, 22, 23. 23 às 22 horas. Ou seja, ele acaba na quinta-feira, às 22, na hora que acabaria a aula, né? Então, esse vai ser o nosso exame grau C, tá? O que vai acontecer? Que na dia 23, às 22, é que vai ser divulgado o resultado, né? O resultado só vai sair nesse dia, certo? Eu estarei online, para quem quiser fazer comigo online, no dia 22, na quarta-feira, né? E no dia 23, é claro, eu estarei online no horário da aula, né? Das 19 às 22, certo? Então, se alguém quiser fazer a prova e nesse meio perguntar alguma coisa e tal, eu dou essa possibilidade também de quarta-feira às 22. A quarta-feira das 19 às 22 e na quinta-feira das 19 às 22 também. Certo? Bom. Alguma situação que eu acho que é importante a gente deixar claro aqui, e eu vi pelo pessoal de cálculo 2, que já que a formulação a maneira de calcular as notas é igual, mas não é esse arquivo aqui, não. Esse aqui é um arquivo com nomes. Eu quero um arquivo sem nomes. Não. Esse aqui. É como eu fiz para calcular a nota, né? Vamos tirar esse arquivo aqui. Eu fiz para calcular a nota porque eu vi lá em cálculo 2 que deu uma certa comoção. Então, aqui, imagino que também possa meio que gerar uma certa comoção, né? É em relação a essa metodologia aqui, tá? Eu vi lá em cálculo 2 que deu, assim, nó na cabeça isso aqui. E isso aqui não é para dar nó, porque isso aqui é a vida do engenheiro, né? Ou seja, para tal condição, aplica tal coisa. Para tal condição, aplica tal coisa, né? Mas tudo bem. Vamos lá, aqui vocês, ó. Então, aqui, a nota, o grau B, correspondeu a 10% da média das pré-aulas. O que é média? Eu peguei todas as notas de pré-aula, né? Aqui eu peguei todas essas notas de pré-aula, somei e dividi por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa, eu peguei todas as notas de pós-aula, somei, multipliquei, somei elas e dividi por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é média. É de aritmética simples, que vocês vê lá em probabilidade estatística. Tá. Então, 10% das pré-aulas, 40% do pós-aula e 50% do questionário. Bom, vamos supor que um aluno tenha feito todas as atividades, né? Tirou 10. Vamos supor que ele fez quase todas as atividades, ou fez atividades e não teve teve um desempenho razoável, tirou 7,5. Ou seja, a média. Eu já fiz a continha e fiz a média. Né? E aí, lá na hora de fazer o questionário, o aluno tirou 5. Tá. Aí eu venho aqui. Tirou 5. 5 é maior que 7? Não. Então, ele vai cair nessa regra aqui. Pede que ele faça uma recuperação. Então, o que é o QR? Nota da recuperação. Vamos supor que agora, na recuperação, ele tenha tirado 8. Né? Foi lá e tirou 8. Então, o meu QR é 8. Então, ele foi lá e tirou 8. Então, vai ficar
a nota que ele tinha anteriormente, e mais o 7 menos o 5, vezes 8, né? Dividido por 10. Ou seja, o que eu estou mensurando aqui? Eu estou mensurando aquilo que falta para chegar no 7. Né? Ou seja, 5 menos 7 menos 5 é 2. 16 sobre 10 dá 1,6. Ou seja, a nova nota é 6,6. Então, na hora de fazer a continha, é 0,1 vezes 10, mais 0,4 vezes 7,5, né? Mais 0,5 vezes 6,6. Tá? Simples assim. Bom, vamos fazer mais direitinho, né? Isso aqui ficou feio e horroroso. Então, 0,1 vezes o 10, mais 0,4 vezes o 7,5, né? Mais 0,5 vezes o 6,6. Calculou essa nota. Tá? Então, é isso que... é assim que se calcula a nota. É o que está dito ali. É o que está dito nessa regra. Tá? Então, eu vi que alguns lá em cálculo 2 ficaram assim meio, e alguns até me disseram que eles calcularam a nota e a nota dava, né? Eles estavam segundo a metodologia deles, mas quem define a metodologia deles, define a metodologia é o prof, não o aluno. Tá? Então, fica aqui a explicação da nota. Tá? Eu vejo que isso aqui, às vezes, isso aqui é apresentado lá no cálculo zero. O cálculo zero fazia uns gráficos disso aqui, né? Ou seja, você tem uma regra, ó, se Q é maior que 7, então fica a nota. Se Q é menor que 7, você tem outra fórmula, que vai depender do QR, que é a nota de recuperação. Tá? Então é isso. Bom, qual é a proposta hoje? Né? Além de falar então do grau C, que vai começar segunda-feira, meia-noite, e vai ir até quinta-feira, no horário da live, ou seja, vai acabar às 10 horas, às 22 horas em ponto, vai encerrar, tá? E é comentar um pouco sobre o questionário de revisão. A outra pergunta, né, que é bem pertinente. O que cai na prova do grau C? Né? Eu acho que essa é uma pergunta bem que todo mundo quer saber. O que cai na prova do grau C? Né? O que ele vai colocar? O que eu vou colocar lá? Bom, na prova do grau C, né? Vamos botar. A prova do grau C vai cair todo o conteúdo. Mas o que de todo o conteúdo? Vai cair do grau A. Eu vou deixar uma questão de determinante e matriz. Ou seja, eu vou dar uma matriz, vocês vão ter que montar a matriz e calcular o determinante. Né? Sistemas lineares, escalonamento. Né? Isso com certeza vocês vão precisar. Eu vou cobrar isso de vocês. Tá? O que mais? Do grau A. Decompor vetor. Isso aí é o básico que se espera de quem faz geometria analítica, que saiba decompor vetor. Né? Então, vamos anotar aqui. Vou fazer um arquivo de Word, anotando tudo. E aí, depois eu mando para vocês, também, inclusive, com o vídeo. Então, vamos botar aqui. Conteúdo do grau C. Conteúdo do grau C. Né? Então, vou botar uma matriz e determinante. Ou seja, esses 3 dias, essas 72 horas, são 72 horas para vocês estudarem. Né? Sistema linear, ou seja, escalonamento. Né?
Aqui eu estou colocando as reclamações que o prof escuta. Alguém vem e diz para o prof, um colega prof diz, eles não sabem escalonar quando eles têm um circuito. Ou seja, eles têm um circuito e o problema não é montar o circuito, é o escalonamento. Ora, eu dei escalonamento. O que mais que reclamam para o prof? Decomposição de vetores, né? Aí vem o prof lá de mecânica dos sólidos e diz, eles não sabem decompor o vetor. Aí vem o professor de concreto e diz, eles não sabem decompor um vetor, não sabem calcular um ângulo. Né? Então, tem que sair daqui. Né? Calcular ângulo de vetor, calcular ângulo, decompor vetor tridimensional, é aqui nessa disciplina. Vai cair no grau C. Foi visto isso lá no grau A. Tá? Tudo foi visto lá no grau A. O que mais? Bom, é claro que eu vou pedir produto, alguma coisa envolvendo produto escalar. E aqui, novamente, eu vou falar em ângulo. Né? Eu vou pedir alguma coisa de produto vetorial. E aqui eu vou falar em área. Né? O que mais? Vetores simultaneamente ortogonais. O que mais? Bom, é isso aqui, ó, né? Eu vou falar de produto misto. Né? Novamente aquela história do volume. O que mais que tinha produto misto? E vetores coplanares. Deixa eu ver. Coplanares, né? O que mais que tinha lá? E reta. E aqui eu só vou trabalhar com a reta no espaço bidimensional, ou seja, a reta 2D e a representação y igual a x mais b. Então, aonde é que eu vou bater forte nessa tecla? Vou bater forte na tecla do ângulo, do A, ou seja, do coeficiente angular, né, de calcular o ângulo, intersecções. Isso é que vai bater bastante na tecla do grau C. E eu vou botar uma questão de parábola. Tá? E é isso. 8 questões? Não. Não são. São 12. Tá? Então, para ser aprovado, alguns têm que tirar só 5. Outros têm que tirar um pouquinho mais. Tá? Tem gente que flauteou um pouquinho e caiu na malha fina. Bom, então é esse o conteúdo do grau C. Tá? Então vocês têm 72 horas agora para dar uma olhada, estudar, dar uma olhada no gabarito do grau do questionário, dar uma olhada nos comentários que eu vou fazer agora. Aqui está planejado uma live, mas eu acredito que a gente vai fazer mais uma live depois. Tá? Porque eu pretendo fazer comentários do... Opa, vai abrir? Eu pretendo fazer comentários do questionário, tá? Tá. Deixa eu só ver se eu abrir. Vou fazer o seguinte. Então, para mim que ele não está abrindo o questionário. Tá. Então vamos fazer um comentário. Abrir o questionário. Ver se eu abro aqui. Tá. Então eu vou abrir o questionário de recuperação e vamos começar a avaliar ele, né? Vamos ver algumas coisas nele. Então foram 8 questões, né? E a primeira questão do questionário era sobre plano. Né? Eu não coloquei diretamente nada do plano, né? Mas o que é importante saber do plano no grau C? Né? Eu não botei assim, eu acho que eu não botei nenhuma questão específica do plano.
mas o conteúdo eu cobrei. Bom, e aqui, o que nós temos? Se a gente for, aqui nós temos um plano, né? Um plano, melhor, dois planos. Um plano onde eu tenho um vetor normal, que é o n, né? 2i, mais j menos k. E nós temos um outro n, um n2, que o vetor normal dele é i e j. Ele está pedindo aqui o quê? O ângulo entre os planos. Bom, então como é que eu vou calcular o ângulo entre os planos? Então, o ângulo entre os planos é o ângulo entre os vetores normais, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui. Tá. Então, tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui o questionário de recuperação. Bom, a questão do ângulo entre planos. Entre planos corresponde ao ângulo entre vetores. Entre vetores normais. O que é um vetor normal? Como eu disse, é um vetor que ele é ortogonal a todos os vetores de um plano, ou seja, ele é ortogonal ao plano. Tá. Vamos ver o seguinte, quem eram os nossos vetores normais? Né? Os nossos vetores normais, deixa eu só ver aqui. Era 2, 1 e menos 1. E 1 e 1. Tá. Voltando aqui. Então, nós tínhamos dois planos. Um plano cujo vetor normal era 2 i mais j menos k. O n2, o segundo vetor normal, era quem? Era i mais j. Ou seja, era x mais y, ou seja, ij. Ah, como eu calculo um ângulo entre vetores? Qual o produto que eu associo? O produto escalar, né? Produto escalar, a gente associa a um ângulo entre vetores. Então, como é que a gente faz? Eu vou chamar o ângulo de θ, é quem? É o arco cosseno, né? De quem? Do produto escalar entre o N1 barra VEC, barra, né? Ou seja, produto escalar é denotado pelo pontinho, né? N2 VEC. E aqui tem uma questão interessante, depois eu vou comentar isso aqui. Agora que eu me lembrei de um ponto que eu tenho que comentar. Então, o produto escalar é denotado pelo pontinho, N barra VEC, vezes, né? Norma, ou módulo, tanto faz dizer norma ou módulo, do vetor N2. Tá. Então tá. Então como é que fica? Então, arco do cosseno de quem? Arco do cosseno de quem? Quem é o produto escalar entre N1 e N2? Bom, N1 e N2 vai ficar 2 vezes 1, 2. Né? Então vai ficar 2 mais 1 vezes 1, 1. Mais 0, né? Eu multipliquei 2 com 1, 1 com 1 e menos 1 com 0. Agora, nós vamos pegar o módulo do vetor N1. Né? É assim. Então, qual é o módulo do vetor N1? É 2 ao quadrado, 4 mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Né? Quando é que é menos 1 ao quadrado? É 1. Né? Vamos pegar o módulo do outro vetor. O outro vetor é 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, né, arco do cosseno de quem? De 3 sobre 6 barra SQRT2.
Agora, é um exercício de calculadora, né? Eu venho aqui, peguei minha calculadora e fiz arco cosseno de quem? 3 que divide raiz de 12, né? E isso deu 30 graus. Olha só que lindo. É um número bem bonitinho, 30 graus. Ok? Aí. Calcular ângulo entre vetores desta forma, sim, é importante e vai ser exigido de vocês. Tá? O que eu lembrei? Eu lembrei de uma situação do grau do questionário, né? Aqui, ó, a resposta, né? Que eu tinha que fazer esse comentário. Que foi o seguinte. Foi essa questão aqui. Que foi essa questão aqui. Essa questão aqui, eu coloquei ela para realmente testar, né, a interpretação de vocês do produto. Que produto eu estou tratando. Nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho BA versus BD, ou seja, esse produto aqui é um produto vetorial. Então, outra coisa, produto escalar, ele é um número. Ou seja, aqui eu estou botando claramente um módulo. A definição de produto vetorial é módulo, né? A definição de produto vetorial, ela está relacionada a um seno, não um cosseno. E vocês todos caíram assim, ó. Quem errou, e erraram por unanimidade, né? Quando eu digo erraram por unanimidade, é que quem não acertou a questão marcou na mesma resposta. Qual era a mesma resposta? A resposta da qual usava um cosseno. E era a mesma situação que eu coloquei na aula. Tá? Eu fiz isso aqui, eu peguei essa figura para abrir o estudo de produto escalar. Então, você tem que ficar ligado no que está sendo pedido. Isso aqui é um produto escalar. Esse aqui é um produto vetorial, não escalar. Ah, mas a figura foi usada lá para outro conteúdo, mas eu posso pegar essa figura de outro conteúdo e usar onde eu quiser. Tá? Então, fiquem atentos. Tá? Fiquem atentos nas coisas. Aquela velha história. Não, isso aqui não é a história do pega ratão. Mas no final se torna. Por quê? Tá? É todo mundo como um pato. É impressionante. Cálculo 2 aconteceu a mesma coisa. Bom, tá. Vamos ver o seguinte. Vamos voltar lá no questionário de recuperação. Né? Vamos vir aqui no questionário de recuperação. Utilização prévia. Tá. Vamos ver a outra questão. Outra questão é a nossa boa e velha parábola. Você tem uma parábola de foco. Né? Nossa parábola ela tem um foco 1, 4 e ela tem um vértice 1, 1. Tá. Então, ele pede para escolher uma equação. Então, vamos ver o seguinte. Né? Vamos fazer o seguinte. Então, se eu tenho uma parábola de foco, né? O meu foco é 1 e 4, e vértice 1 e 1, nós temos já o seguinte. A equação de uma parábola, a gente não sabe qual é o formato dessa parábola ainda, né? Então vamos fazer o seguinte. Aqui a gente tem que ser feito um pequeno esboço, né? Então, vou fazer assim. Tem que fazer um pequeníssimo esboço. O meu foco é 1 e 4. Então, é 1 e 4.
aqui o meu foco. O meu vértice é 1 e 1. Então, ou seja, mantém 1. Está aqui o meu vértice. Então, qual é o formato dessa parábola? O foco está sempre dentro da parábola. Então, o formato da parábola é esse. Se esse é o formato da parábola, né, a gente já tem o formato da equação da parábola. Né? E, além disso, a gente já vai ter quanto vale o P. Então, quanto vale o P? O P vale 3, né? Ou seja, que é a distância entre o foco e o vértice. Então, se aqui é 4, aqui é 1, né? 4 menos 1, 3. Então, a gente já tem tudo que precisa, né? Vamos ver aqui. Então, qual é o formato da equação da parábola? Vai ser x menos x do vértice, x menos x do vértice ao quadrado, igual a 4p vezes y menos y do vértice, que é correspondente a esse formato aqui, né? Quem é meu vértice? Quem é meu vértice? O vértice é 1 e 1. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado igual a 4 vezes 3 vezes y menos 1, né? Então, o que vai acontecer? Vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 12y menos 12, né? Ou seja, 4 vezes 3, 12. Olha só. Agora, passo o x, o y para o outro lado, então vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 12y menos 1. Olha, 1 mais 12, né? Aqui, ó. Aqui. 1 mais 12, 13, igual a 0. Essa aqui é a equação. Tá? Essa é a equação. É importante, né, daqui, saber sair daqui e chegar nesse resultado aqui. Né? É importantíssimo. Né? Foi o que a gente fez no questionário do grau B, né? Então, como é que a gente faz para o caminho de volta? Precisa fazer o caminho de volta? Não, só estou fazendo o caminho de volta na forma de exercício, tá? Não precisa fazer o caminho de volta. Mas na forma de exercício, como é que eu faria eu voltar para o... Se eu tenho essa equação, como é que eu vou determinar o vértice e o foco a partir dessa equação? Muito simples. Eu separo o x do y, né? E aí eu vou ter o 12 foi para o outro lado, com o 13, né? Também foi para o outro lado. Né? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou completar o quadrado, né? Como é que eu completo o quadrado? Aqui eu tenho menos 2. Então, menos 2 dividido por 1, melhor, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, aquele esquema que eu fiz para completar quadrado lá de aulas passadas. Vai ficar menos 13 mais 1. Olha só. Lindamente chegamos ao resultado inicial, ou seja, vai ficar 12y menos 12. Tá? Então, fazer a ida e fazer a volta, fazer a interpretação do gráfico, e aqui tem que fazer um esbocinho, você não vai conseguir olhar e ver, tem que fazer um desenho, né? É imprescindível. Tá? Opa. Bom, deixa eu ver. O que mais? Já que tá aqui, questionário. Então tá. Então ela tá aqui, né? Aqui tá a nossa resposta. Questão 13. Bom, o ângulo formado pelas retas
como é que eu vou trabalhar com um ângulo formado entre retas? Aqui, de novo, é necessário fazer um esbocinho do gráfico. Aqui não tem como não fazer um esboço, né? Então, quais são as minhas retas, né? Y igual a 2x mais 1. Qual é o coeficiente angular? É 2. E o y igual a menos 3x mais 2. Então, vamos ver o seguinte. Então se eu tenho... vou botar aqui embaixo. É bastante fácil aqui. Então, eu tenho essa reta. Y igual a 2x mais 1. E eu tenho y igual a menos 3x mais 2. Como é que eu faço o esboço dessa reta? Né? Isso aqui é aquilo que eu também acho que é indispensável o engenheiro não, ou melhor, o engenheiro ter que saber fazer o esboço de uma reta. Como é que eu vou fazer o esboço de uma reta? Vamos ver a primeira reta, 2x mais 1. Onde é que ele corta em y? Ele corta em 1. Onde é que ele corta em x? Ele corta em menos 1 meio, né? Então, eu faço 2x mais 1 igual a 0, né? Então, vai ficar 2x igual a menos 1, x igual a menos 1 meio. Então, tá aqui. Eu vou pegar outra reta. Outra reta passa em 2. Onde é que ela corta o eixo x? Corta em 2 terços positivo, né? Ou seja, vou ficar com menos 3x igual a 2, a menos 2, x igual a menos 2. Menos 3, 2 terços, né? Ou seja, eu igualei isso aqui a 0, e aí eu vou ter essa equação. Então, ficou 2 terços. E a pergunta que ele faz é, qual é o ângulo formado por essas retas? E aqui ele sempre fala em ângulo agudo, né? O ângulo agudo, porque esse ângulo, o outro ângulo é o ângulo obtuso. Tá, beleza. Como é que eu vou determinar esses ângulos? A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para os coeficientes angulares. A reta em preto, essa aqui, que ângulo é esse? Eu vou calcular esse ângulo. Esse ângulo aqui, ele é dado por quem? Pelo arco tangente de quem? De menos 3. Né? Esse é dado pelo arco tangente menos 3. Certo? Então, quanto é que é arco tangente menos 3? Por que eu sei que é arco tangente menos 3? Porque o coeficiente angular é menos 3. E aquilo que eu já dizia em aula, o coeficiente angular A igual a tangente do ângulo. Né? Portanto, o ângulo vai ser quem? O arco tangente do coeficiente angular da reta. Tá? Então, isso aqui é algo que eu considero essencial o engenheiro ter que saber calcular um ângulo de uma reta, a declividade de uma reta. Então, arco tangente de um ângulo, né, vai ficar... Aí eu vou botar na calculadora, deu menos 71 graus. Não é menos 71 graus, né? Menos 71 seria esse ângulo aqui. Aquele ângulo ali, eu vou ter que somar 180 na calculadora, deu 108 graus. Tá. Agora, vamos olhar para o ângulo em azul. O ângulo em azul, eu vou calcular esse ângulo aqui. Como é que eu calculo esse ângulo aqui? Vou olhar para... esse ângulo aqui vai ser quem? O arco tangente de 2, né? Ou seja, o arco tangente do coeficiente angular. Então, quanto é que é o arco tangente de 2? Calculadora, arco tangente de 2 deu 63 graus. 63 graus. Tudo bom? Então, vamos olhar para cá, né? Se eu colocar uma reta paralela, se eu colocar essa reta aqui, né? Essa reta aqui paralela ao eixo X, eu sei que, né, esse ângulo todo aqui
é igual a esse aqui. Mas esse ângulo aqui, né, ele é igual a esse aqui. Então, esse ângulo que sobrou vai ser quanto? Vai ser 108 menos 63, né? Então, pega 108 menos 63. 45 graus. Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que está aqui, mede quanto? 45 graus. Tem outra maneira mais interessante, mais fácil, mais simples, não precisa fazer gráfico? Olha, se você quiser achar as intersecções, eu não consigo achar. Acho que qualquer outra maneira, a não ser por essa, é mais difícil. Tá? Então, enfim, né? É importante, acho que é necessário vocês saberem usar a função arco tangente para isso. Tá? Beleza. Bom, então tá. Então, aqui depois eu vou mandar para vocês. Eu vou ter que apagar isso aqui porque isso aqui é do Zoom. Bom, nós estamos chegando ao final da live. Eu vou fazer mais uma live com vocês para continuar revendo o gabarito de recuperação. E a gente volta então às 8h30 e eu vou colocar um link ali para vocês, quem quiser acompanhar a segunda live de correção do gabarito, de correção do questionário de recuperação, né? Eu vou colocar mais uma live, eu vou botar mais o link da live das 8h30, certo? Então, daqui a pouco então a gente volta para as 8h30 para continuar corrigindo aquele questionário. E depois eu disponibilizo as videoaulas e esse arquivo do Word aqui, certo? Então tá, pessoal. Até daqui a pouco.